Bom, eu sou o Léo Moraes, né, da banda Valsa Binária. A banda a gente começou em 2008, de uma forma bem despretensiosa, assim, né, era mais... a gente queria, todos nós tínhamos outras bandas que já tinham virado aquela coisa de trabalho mesmo, assim, né, era uma época que não era tão livre quanto é hoje, né, aquela época a gente trabalhava com o objetivo de conseguir uma gravadora e tal. E todo mundo meio estressado, a gente resolveu se juntar para fazer um som e tal, a coisa foi caminhando, e a gente resolveu batizar e virou um projeto sério mesmo, né? Isso foi em 2008 para 2009, assim. Em 2011 a gente gravou o nosso primeiro disco, que foi justamente o registro do que a gente produziu nesse tempo. Então, é um disco que foi gravado ao longo do tempo, né? A gente foi gravando, cada música foi gravada numa época diferente, e no fim é meio que uma coleção do que a gente produziu no estúdio nessa época. E agora a gente chega em 2015 com o lançamento do 10, que é o nosso segundo disco, e que aí já foi um disco que a gente pensou em gravar, mas a gente não conseguiu, a gente queria fugir desse processo, fazer uma coisa mais... né, vamos juntar e vamos fazer e vamos gravar o disco todo em um mês, mas não foi isso que aconteceu. Acho que o próprio processo natural da banda foi esse também, então a gente foi fazendo uma música de cada vez, a gente gravava a música que a gente fez, aí fazia outra, e cada música pensada muito individualmente mesmo, não teve aquele conceito que guiou tudo. A coisa acaba que a gente enxerga um conceito no álbum porque, querendo ou não, é sempre o registro de um momento de vida dos integrantes ali, né? E a gente tem essa característica de ser muito democrática, é uma banda totalmente aberta mesmo, não tem um líder assim que define as coisas, então acaba que é aquela coisa, o desafio é trabalhar nessa interseção, né? Do que cada um acha que tem que ser, e a gente acredita que o legal de banda é isso. A nossa formação mudou, né, do primeiro disco para esse. Assim. No primeiro disco saiu o Alex, que era o baixista, ficamos eu e o Valente, né, a gente era um trio no início, e aí entraram o Salomão Terra e o Danilo Derek. Então sou eu, Danilo Derek, Salomão Terra e o Rodrigo Valente. E a formação que ainda a gente acredita que ainda tem mais coisa para mostrar aí. Acaba que, né, a gente vai usando as ferramentas que a gente tem, né? Meu pai brinca que ninguém queria gravar meu disco, eu montei um estúdio. Ninguém queria pôr minha banda para tocar, eu montei uma casa de show para tocar. Agora falta o festival, a rádio e o canal de TV, né, gente? Daqui a rádio nós estamos chegando. Mas é isso, gravamos lá no Pato Multimídia de novo, né? O primeiro também tinha sido lá. E tem aquela coisa do positivo, o lado positivo e o lado negativo. O lado positivo é que você está totalmente à vontade, está em casa, não tem aquela coisa do taxímetro rodando e tal. E o lado negativo é que a coisa fica um pouco sem cronograma, né? Então, não deu para gravar hoje, beleza, na semana que vem a gente grava isso. E a coisa acaba se estendendo mais do que poderia. Então, eu acho que o lado negativo de ter o próprio estúdio é isso, é que quando você não tem, quando você está pagando por um estúdio, a gente tende a ser mais objetivo, né? Mas é legal também, eu prefiro trabalhar com tranquilidade. Pois é, a Autêntica nasceu de um sonho antigo, assim, acho que de todo mundo de BH, né, de ver uma casa com uma estrutura bacana, uma casa de show mesmo, e não um pub, uma coisa assim, uma casa de show com um palco legal, com um camarim legal, e que desse abertura para a música nova que está sendo produzida, né, que a gente tem muito essa coisa, o autoral em Belo Horizonte ele é muito em guetos, em casas muito pequenas e tal. São lugares que às vezes é difícil você trazer um público diferente, né? E a Autêntica veio assim, não, é um lugar que dá para trazer sua avó, mas dá para ser um lugar legal do fim da noite também e tal. Então o sonho era esse, que fosse um lugar amplo mesmo e que tivesse um foco na música contemporânea, não só local, do mundo inteiro, né? A gente já teve artistas aqui de vários países, de todos os continentes. Mas também a gente se orgulha muito de olhar com muito carinho para a cena local, né? Então a gente sempre tenta abrir o máximo de espaço que a gente consegue dentro das limitações que um negócio, né, que as contas precisam ser pagas e tal. A gente sempre tenta articular essas duas coisas, eventos lucrativos e tal, mas também não deixar de fazer eventos que a gente acredita que tem que ser feitos, porque a proposta da casa é essa, afinal de contas, né? Então,
a gente tem feito palco aberto uma vez por mês, né, que as bandas vêm, tocam 2, 3 músicas, então assim, a banda que não tem repertório, não tem público ainda para segurar uma noite sozinha, vem aqui, toca e as pessoas têm se encontrado, os músicos têm se encontrado, têm feito jam sessions, assim, então a gente acredita muito nisso na formação de uma cena. Né, assim, bandas se formam aqui dentro, assim, sabe? As pessoas se conhecem aqui e tal. E a gente tem alguns outros projetos que, com a intenção de trazer os músicos mais para casa, para aqui para dentro mesmo, assim. A gente tem uns... tá para lançar aí um ticketzinho que chama Eu Toco Aqui, e as bandas que tocam aqui ganham um bloquinho de cortesias para vir o dia que quiserem, tal, sem pagar. Meio que a ideia é que aqui se torne a casa da galera da música mesmo. Né? Então tem o happy hour lá fora, às vezes a pessoa vem, não quer entrar pro show, às vezes é um show de outro estilo e tal, mas a pessoa pode tomar uma cerveja lá fora e encontrar com a galera e ajudar a casa a se manter também. Né? A gente abriu um almoço agora, então tem várias coisas que a gente tem feito para conseguir dar sustentabilidade para a casa conseguir fazer os seus projetos. Então é uma equação difícil de fechar, né? Porque assim, a gente está meio que indo na contramão de uma tendência que é de cover e festas de DJ, assim, né, que a gente fez algumas e que são lucrativas e tal, mas que a gente sempre, assim, né, a menina dos nossos olhos são os artistas autorais, né, é quem a gente fez a casa para eles, né. Então... eu acredito que a gente está num momento de virada na cena aqui de BH, é palpável, assim, eu estou nessa desde o finalzinho dos anos 90, início dos anos 2000, e é aquela coisa, parece que é um período de baixa, de entre-safra, que está prenunciando uma coisa forte a surgir, sabe? Assim, a gente vê muito essa mobilização do pessoal na rua, mas a gente acredita que sem casas fortes, a cena não se sustenta por muito tempo. Porque por mais que seja legal e que é muito legal ter muitos eventos na rua e tudo mais, querendo ou não, a sustentabilidade passa pelos pequenos teatros, pelas pequenas casas. E aqui em BH a gente tem uma tradição disso, né? Desde a obra, agora a gente tem o Baixo, que é o antigo Bordelo, né? Que virou o Baixo, o próprio Matriz, que é o Edmundo, que está há 20 e tantos anos, com várias casas históricas na cidade, muita gente passou pela mão dele, né? E a gente acredita que a Autêntica vem a somar. Modéstia à parte, dá um passo à frente nesse segmento, assim, porque é uma casa que é um porte que realmente faltava, que é aquela casa que não é nem a pequenininha de 100 pessoas e nem a grandona de 1000, que aqui em Belo Horizonte a gente era um pouco carente disso para música independente, que é uma casa que, se você põe 100 pessoas, não é um fracasso, mas se você está melhor e consegue pôr 400, 500 pessoas, bombou. E legal pra caramba. Então, assim, eu acho que faltava esse segmento. E a Autêntica vem muito preencher esse espaço, sabe? E, assim, a gente tem uma parceria ótima. Uma coisa que o Claudão da obra costuma falar é que concorrente é a pessoa que está correndo junto, né? O concorrente. Então é isso. Vocês são concorrentes? Não, nós estamos correndo juntos. Todo mundo trabalhando, cada um a sua forma, a sua maneira, mas com o mesmo objetivo, que é fazer a cena girar, a cena da cidade girar. E tem espaço para todo mundo, né? O que a gente tem percebido é isso. E a gente já está planejando aí algumas ações em parceria dessas casas que eu citei. Fazer coisas juntos mesmo, assim, né? Então, como é que se diz? Fomentar esse circuito, né? Que o circuito, aqui em Belo Horizonte a gente tem o circuito do rock, do cover, né? Porque a gente não consegue fazer o circuito do autoral, da música autoral, né? A gente consegue, a gente já está fazendo. Eu não me lembro de ter visto uma época tão fértil em termos de qualidade e de quantidade também de propostas artísticas legais, incríveis, super bem feitas, assim. Porque quando a gente saiu daquela fase do mainstream, né, que o pessoal trabalhava, e eu passei por isso, né, de trabalhar para conseguir uma gravadora e tal, que tinha um degrau muito grande de qualidade, principalmente técnica, da produção do mainstream para a produção autoral. E aí as gravadoras acabaram, a coisa do home studio cresceu, demorou um pouquinho para
para qualificar realmente essa produção do ponto de vista técnico mesmo. Às vezes tinha coisas muito legais artisticamente, mas que a qualidade do CD da gravação não era legal, ou que, sabe, a banda chegava e não estava pronta para dar um show num palco maior de um festival. E agora não, agora acabou. Agora a gente tem artistas assim, incríveis, os caras estão prontos para tocar no Rock in Rio. E gravaram o CD no estúdio no fundo do quintal da casa deles. Assim, e o CD pode estar do lado do CD do Radiohead sem o menor constrangimento, que é bem gravado, bem produzido, bem feito. Então, assim, a gente está realmente num momento de muita riqueza de produção. E a gente está resolvendo esse problema da divulgação e da circulação, que eu acho que ainda é o gargalo. Né? Mas a gente está a gente está enxergando coisas acontecendo pontualmente em vários lugares, não só de Belo Horizonte, mas do Brasil inteiro, que, ao meu ver, sinalizam uma virada nesse panorama. Assim. Então, eu acho que a cena está melhor impossível. O CD está disponível na internet, né? O melhor lugar para achar as informações sobre a banda é o nosso site, valsabinaria.com.br. Mas a gente está também no Facebook, no Bandcamp, todos os canais.